Capítulo 16. Conclusões. Nada irá impedir a segunda vinda da deusa. Caitlin Matthews, sacerdotisa pagã. Um futuro próximo, um milênio de Sofia. O Deus da Bíblia é envolvido no combate mortal pelas almas dos homens contra a deusa do paganismo reavivado. Quem teria imaginado tal cenário na América cristã civilizada do final do século XX? Nos últimos 30 anos, tantos líderes na mídia, no entretenimento, nos negócios, na política internacional e nacional, no poder judiciário, na academia e mesmo na igreja, têm se voltado para uma renovação de uma espiritualidade que pensam ser compatível com o passado deles, mas que nos principais pontos é diametralmente oposta ao cristianismo. Forças anticristãs sempre seguiram as rotas terrenas da igreja, mas raramente o paganismo religioso entrou no templo de Deus com tal vanglória e virulência como em nossos dias, exceto, talvez na época do gnosticismo. O que pode barrar o triunfo rápido dessa religião pagã tanto em sua forma cristã quanto não cristã, com seu programa de paz planetária e tolerância para todos? Poucos na igreja e na cultura popular imaginam a grandiosidade da revolução que está acontecendo ao nosso redor. A Era de Aquário, caso acreditássemos na principal porta-voz deste movimento, é nada menos do que a segunda vinda da deusa, ou o milênio de Sofia, a era da bênção e da adoração da deusa quando todas as pessoas e crenças serão unidas ao redor do feminino divino. Pode ser, diz a sacerdotisa Caitlin Matthews, que Sofia seja entendida quase que da mesma maneira que ela foi entendida no primeiro século em Alexandria, como um guia para cristãos, judeus, gnósticos, pagãos e outros. Sofia é a divina salvadora que conduzirá a humanidade para uma outra civilização, mais pacífica e amorosa porque ela nos conduzirá para fora da enganação da dualidade e para o casamento da humanidade com a natureza e, finalmente, para o casamento com o divino. O momento para esse programa é agora. De acordo com Matthews, Sofia tem avançado devagar para dentro da consciência popular por toda a última metade do século XX. Ela continua: aqueles nascidos neste século são agora futuros cidadãos da nova era, na qual a ortodoxia espiritual será substituída pela aventura espiritual e na qual o divino feminino liderará o caminho e na qual as mulheres redescobrirão seu poder e entrarão nele. Isso, argumenta Matthews, já está acontecendo nas mudanças que afetam os papéis dos gêneros e a espiritualidade na sociedade ocidental atual. Mesmo sem a aparente ajuda da espiritualidade da deusa, programas nacionais pagos com dinheiro de impostos em todos os níveis da sociedade desconstroem o estereótipo tradicional de gênero e produzem uma visão nova e profundamente igualitária do sexo pela qual, um dia, as mulheres tomarão o poder. Quando isso acontecer, o Deus bíblico macho desaparecerá como um anacronismo arcaico reverenciado somente pelos primitivos marginais de direita. Sofia tomará o poder, sem oposição. Milênio homossexual. Uma variação de menor importância na era vindoura de bem-aventurança é o milênio de Sofia visto pelos olhos de um homossexual. A reverenda Nancy Wilson, pastora da Igreja da Comunidade Metropolitana Homossexual em Los Angeles, que se intitula uma lésbica ecoterrorista, ecude ecumênica, proclama uma teologia homossexual que justifica todas as escolhas sexuais, que pode conduzir cristãos, gays, lésbicas e heterossexuais para o próximo milênio homossexual. Virginia Molencourt, a lésbica evangélica, aplaude seu trabalho como sendo impressionantemente importante, tanto para nossa tribo, gays e lésbicas, quanto para qualquer pessoa, igreja ou organização que procure ser completa. De um modo ou de outro, a estrela da religião da esquerda, com um programa social atraente em seu ensino, e o apoio de muitas organizações internacionais, é predominante na sociedade contemporânea norte-americana. Um dos grandes historiadores seculares do mundo, Sarah Arnold Toynbee, no meio do século, durante a Guerra Fria e a expansão do comunismo, fez uma profecia surpreendente. Ele predisse que o século XX seria lembrado como o tempo da primeira aparição da grande religião universal do terceiro milênio,
misturando religiões orientais e o cristianismo. Cristãos descansando na moderna Sião deveriam perceber que há uma tendência na história moderna e que não parece estar indo na direção em que eles se encontram. Uma nova criação ou uma nova queda? Nenhuma das anteriores. Enquanto estamos no limiar do novo milênio, estamos nos movendo para uma nova criação? Estamos indo na direção de uma repetição da queda? Ou a história continuará com seus altos e baixos sem qualquer mudança significativa de intensidade? O exemplo do gnosticismo antigo sugere que, à medida que entramos na era de Aquário, a Eva escatológica aparece silenciosa mais uma vez diante da árvore do conhecimento proibido, seduzida pela sabedoria da serpente por meio da qual fala a deusa. Lilith, a Sofia em forma de serpente, balança diante da mulher moderna um fruto estimulante de uma liberdade autônoma e poder, enquanto o Adão moderno, como o primeiro, apenas observa em silêncio, com medo de dizer uma palavra. Numa das afirmações mais politicamente incorretas de todos os tempos, o inspirado apóstolo Paulo declarou: Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada. Paulo certamente não queria dizer que Eva era intelectualmente inferior, moralmente fraca e espiritualmente imatura. Antes, ele vê que em seu papel, tão essencial para o projeto da civilização, e em sua função como auxiliadora, tão crucial para a revelação do Deus Trinitário, Eva foi exposta com particular força à enfeitiçante promessa da autolibertação. Quão inteligentemente o tentador abusa da Escritura! O mesmo acontece em Hollywood. Em seu CD É um Mundo do Homem, não e mesmo. A cantora popular Cher se ajoelha em uma pose sedutora, o seu cabelo negro entrelaçado com uma serpente verde que sedutoramente se enrola por todo o seu corpo e segurando uma maçã vermelha com seus longos dedos. A Eva moderna come, convencida de que está aclarando as verdadeiras intenções do Evangelho para uma libertação radical. Mas, se o som original da mordida reverberou pelos corredores cavernosos do universo, indicando a queda iminente do paraíso, o que significará o som da mordida litúrgica feminista da escatológica remordida da maçã, senão a desobediência catastrófica final e a desconstrução da raça? Sonho americano ou pesadelo planetário? Muito além das guerras culturais e das guerras dos gêneros estão as guerras espirituais. Nesta luta final pelo domínio, a deusa pagã Sofia procura usurpar o lugar de Deus o Criador e Redentor. Isso não é uma hipérbole colorida. O conflito é real, os protagonistas, irreconciliáveis. Sofia é exatamente o oposto do Deus da Bíblia. Ela representa um monismo como Deus representa um teísmo. Seu útero que circunda tudo dá expressão à noção pagã da divindade de todas as coisas, enquanto seu nome, Sofia, alardeia a reivindicação humana à sabedoria. Com uma sutileza requintada ela seduz a mente moderna ao afirmar ser tolerante e não dogmática. De fato, ela não é nem um nem outro, porque atrás da luva de veludo está um punho de ferro, atrás da rejeição neopagã da doutrina está um compromisso firme com uma crença dogmática não negociável na unidade de todas as coisas a que a humanidade e o planeta estão inevitavelmente se dirigindo, e por trás da tolerância está um sistema global de possibilidades totalitárias inimagináveis que não pode tolerar a voz discordante do teísmo bíblico. O pensamento utópico e a experiência espiritual pagã em que é baseada a destruição da verdade obscurece a verdade de que há um conflito cósmico, que há uma profunda antítese entre a lei de Deus e os caminhos do homem caído. A nova escatologia vê a história se dirigindo ao ponto de encontro evolucionário com a libertação humana e uma redenção. Ajudada por um salto na consciência, a humanidade evolverá de sua presente imaturidade para uma nova ordem mundial de paz e amor. É claro, as pessoas que alcançam um salto na consciência cessam de perceber a necessidade por uma salvação objetiva. A salvação virtual por meio da engenharia humana e a espiritualidade pagã resolverá tudo. Em tal utopia, quebrar o encanto pela pregação da cruz não será tolerado. O monismo pagão é, por sua própria natureza, um movimento totalmente inclusivo e totalitário cujo sucesso depende da total conformidade com sua visão de paz.
Sua visão de um mundo tolerante, inclusivo, não pode tolerar aqueles que creem em uma verdade absoluta, no certo e no errado, e nas estruturas diferenciadas da criação. Na utopia futura não haverá lugar para a verdade. Pesquisando a posição totalitária da ortodoxia politicamente correta nos campos das universidades, onde discórdias a respeito da linha oficial não é tolerada, Philip Johnson pergunta a si mesmo se nós não estamos tendo uma pré-estreia deprimente de uma era de intimidação farisaica. Com pouca ameaça, os meninos valentões da escola controlam o parquinho, os valentões adultos, bem vestidos, podem mudar uma democracia para um estado policial, e causar um dano inimaginável aos seus companheiros seres humanos. A patrulha do karma de hoje poderia ser a grande inquisição da era aquariana de amanhã. Enquanto a administração de Clinton na Casa Branca descreveu 27 membros homossexuais publicamente praticantes como pessoas gentis, há um outro lado mais amedrontador desta revolução sexual no palácio. Em um artigo que circulou amplamente, chamado Revolucionário Gay, o autor anônimo, Michael Swift, adverte a comunidade não homossexual numa linguagem que causa calafrios. Nós devemos ser vitoriosos porque estamos cheios da amargura feroz do oprimido que tem sido forçado a participar muito pouco de seus tolos shows heterossexuais através dos tempos. Nós também somos capazes de usar armas e equipar as barricadas da revolução final. Tremam heterossuínos, quando aparecermos diante de vocês sem nossas máscaras. A psicóloga Peggy Thompson, autora do livro Encontrando Seu Próprio Caminho Espiritual, após documentar o que ela chama de movimento contemporâneo de individualismo espiritual, conclui desejando poder ficar por aqui mais 100 anos para ver como as coisas acabarão. Sua curiosidade inocente, como o otimismo de muitos dentro e fora da igreja, não denuncia o menor medo de que um retorno do paganismo poderia produzir uma das mais radicais e caras revoluções na história humana. Pois quando o povo declara a libertação de Deus e de suas leis como bem supremo, eles se tornam escravos da mentira. Isso se torna óbvio nas expressões radicais do movimento. Diana Beguine, ex-cristã e agora bruxa, celebra sua liberdade do Evangelho da Cruz e da Lei de Deus, ao cantar uma confusa graça que salvou uma bruxa como eu. Eu estava perdida, encontrei a mim mesma, estava presa, mas agora estou livre. Essa liberdade conduz a cadeias diabólicas. Há um outro lado da figura da gentileza, da paz e do amor. O orgulho arrogante que tenta salvar o eu, ao zombar das leis do Criador, conduz de fato à escravidão ao mal. Uma ex-integrante arrependida de um grupo Wicca descreveu suas experiências em termos que eliminam qualquer ilusão de uma liberdade genuína e pacífica. Quando eu era bruxa, eu praticava rituais. Eu invocava espíritos. Eu chamava entidades. Eu lançava maldições, queimava velas, fazia poções. Mas para onde isso tudo me conduziu? Para as trevas, a depressão e a criação de uma aura de trevas ao meu redor. Eu estava frequentemente sob ataques demoníacos. A casa onde eu vivia estava viva com atividades demoníacas, devido a restos dos visitantes dos rituais. Meus amigos e família tinham medo de mim. Eu sabia que eu não tinha um futuro, tudo o que eu tinha era um presente escuro. Eu me sentia sempre carente. Não era culpa de Satanás. Ele não existia, ou assim eu pensava. Eu desisti de tudo, e fui até Jesus de joelhos. Ele me libertou da opressão e me deu de volta a minha alma, aquela que eu havia entregue tão tolamente ao mal em troca de poder. Nossa salvação foi comprada a um grande preço e tudo o que temos a fazer é buscá-la. Mas não podemos servir a dois mestres. A nova espiritualidade contém poder, e para aqueles suficientemente comprometidos com ela, é um poder que prende, com grandes cadeias. Talvez a mais significativa matriarca da nova espiritualidade seja Madame Helena Blavatsky, uma princesa russa que, no final do século XIX, procurou unir o ocultismo ocidental com a espiritualidade oriental, e afirmou estar em contato com mestres elevados. Madame Helena Blavatsky, cujo principal trabalho, interessantemente, é intitulado Isis Revelada,
deixou a Rússia em direção aos Estados Unidos, onde estabeleceu a Sociedade Teosófica em Nova York em 1875, e então montou um ashram, lugar sagrado hindu, na Índia. Em 1884, aliviando a sua alma com uma velha amiga russa, Svalof, a quem encontrou em Paris, ela disse as seguintes palavras: eu retornaria de bom grado, eu de bom grado seria russa, cristã, ortodoxa. Eu desejo isto. Mas não há retorno, eu estou em cadeias, eu não pertenço a mim mesma. O problema com esta liberdade é que ela é escravidão aos poderes do mal. Suas promessas atraentes são velhas mentiras. Seu lucro conduz à destruição pessoal e à morte. Mas é uma mentira real, dita pelo pai das mentiras. Aqueles que esperam explorá-la para servir a fins ideológicos são, de acordo com a poderosa imagem de Dona Steichen, como crianças tolas, perversas e vulneráveis, brincando com explosivo plástico como se fosse massa de modelar infantil. A Grande Conspiração. Este livro não é uma teoria de conspiração. Não tem como objetivo acusar ninguém, sejam liberais ou conservadores progressistas, de estar orquestrando uma trama diabólica. Se há uma conspiração, é bem maior do que qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode imaginar. Antes, as páginas anteriores têm como objetivo colocar lado a lado as várias plataformas progressistas cujos proponentes podem nem ver as conexões, para mostrar sua profunda compatibilidade e então comparar o resultado com o sistema agnóstico antigo para uma confirmação independente. Sob a luz do escrutínio, uma profunda coerência aparece na estrutura multicor da diversidade, um monismo pagão. Esse padrão amplo não é responsável por tantas particularidades, qualificações e inconsistências de qualquer dada posição. Mas em uma época de confusão moral, espiritual e teológica há uma necessidade de ver a imagem maior e tudo o que está em risco. Um Papa da Nova Era. Um estudioso do Vaticano, Malachi Martin, consegue ver isso de dentro de sua perspectiva da Igreja Católica Romana. Em um trabalho de ficção, Casa Exposta ao Vento, Martin descreve uma aliança não revelada entre forças liberais no Vaticano, que se equiparam aos tradicionalistas na Cúria, mas mantêm as posições de poder, e organizações humanistas internacionais como as Nações Unidas. O desejo deles é mudar a doutrina da Igreja sobre divórcio, contracepção, mulheres sacerdotes, aborto e homossexualidade. Essa poderosa aliança está se preparando para eleger um Papa que compartilhe suas ideias liberais e globalistas. Martin nega a noção de conspiração. É apenas um fato que essas pessoas de dentro e de fora da Igreja compartilhem a mesma visão liberal para o planeta. É também fato, admite Martin, que na verdade seu romance não é uma ficção. No fundo, a questão que está destruindo nossa civilização não é o compromisso com a mudança versus a nostalgia pelo passado, nem mesmo o conflito entre os proponentes da heterossexualidade e aqueles que promovem a pansexualidade. Antes, se relaciona com a velha antítese entre a mulher e sua semente e a serpente. Porque a feroz amargura das feministas e dos gays é acima de tudo dirigida não contra os héteros, mas contra Deus, o Criador dos céus e da terra que fez o ser humano macho e fêmea. Nós nos lembramos das palavras de Abraham Kuyper sobre a profunda antítese dentro da história humana. Não esqueça que o contraste fundamental sempre foi, e ainda é, e será até o fim, cristianismo e paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. Enquanto cobre seu corpo anêmico com uma falsa túnica de Cristo, Sofia começa a se parecer mais e mais com a meretriz do Apocalipse, aquela impressionante imagem de uma igreja apóstata, fornicando com os reis da terra, bêbada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. À beira do terceiro milênio, as guerras espirituais começaram com vigor mortal, embora agora nós vemos somente a luta inicial. Sofia está somente no começo de seu reino. O futuro a longo prazo. Cheguei ao fim. Este foi um livro difícil de escrever. Sem dúvida eu andei nas pontas dos pés e desnecessariamente ofendi pessoas bem intencionadas, às quais eu humildemente peço perdão.
Mas não pude evitar colocar a caneta no papel. Por 5 anos desde que me mudei para os Estados Unidos, tenho sentido a opressão do erro mascarado como verdade em uma terra que por tanto tempo tem sido uma fortaleza para o Evangelho. A necessidade de advertir meus irmãos e irmãs tem pesado sobre mim e me manteve em minha escrivaninha por mais tempo do que qualquer pessoa deveria ficar em uma escrivaninha. E creio firmemente, embora ore para que esteja errado, que estamos testemunhando os primeiros sinais de um ataque contra a verdade de Cristo, de uma forma que a Igreja nunca viu antes. A fé cristã ortodoxa, em vez de ser celebrada como a espinha dorsal do Ocidente, é agora como uma crença de pessoas fanáticas. À medida que a civilização ocidental, com a América do Norte na liderança, abandona seu ancoradouro espiritual, aquilo que constituiu seu centro por tanto tempo é agora, em nossa geração, deixado de lado como um extremismo vergonhoso. O objetivo deste livro é expor a crescente apostasia ao nosso redor. Neste sentido, é um toque de alvorada. Eu não dei muitas respostas, pois acho que não ouvimos todas as questões ainda. Agora não é com certeza um momento para soluções rápidas. Eu não preparei alternativas cristãs. Antes, procurei olhar no abismo da loucura, para usar as palavras de Irineu, para descrever como tantos cristãos professos parecem estar inclinados ao inferno ao conduzir a noiva de Cristo para o colo de Satanás. Tenho tentado fazer minhas as motivações de Hipólito, pai da Igreja, que procurou expor a heresia do gnosticismo por 2 razões. Para mostrar aos cristãos o que é verdade e o que é erro. Ele organizou as crenças heréticas para que os crentes fossem auxiliados pelo nosso discurso a tornarem-se mais inteligentes, quando aprendessem os princípios fundamentais das heresias e que estiverem em guarda contra aqueles que permitem a si mesmos se tornarem vítimas dessas ilusões. Para ganhar aqueles que estão ensinando heresias. Ao proclamar a tolice daqueles que são persuadidos por esses princípios heterodoxos, nós devemos prevalecer sobre eles para reconstituir o curso deles para o sereno lugar da verdade. Hipólito entendia o coração do Deus da Bíblia. Ao chamar o Israel apóstata a abandonar seu adultério com pedras e árvores, o Senhor, com um amor muito sofrido, convida esta nação perversa a se converter e a se arrepender. Post tenebras lux. O lema de nossos ancestrais na fé, depois das trevas, luz, deveria encorajar os cristãos a crer que a luz sempre triunfará sobre as trevas, e que os portões do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Os cristãos devem lembrar-se de que o reino de Deus não virá pela violência física e pelo uso da espada. Na guerra dos espíritos, as armas também são espirituais. E entre essas armas está o amor aos nossos inimigos. Esse foi o modo pelo qual Jesus prevaleceu. Esse é o modo pelo qual sua Igreja prevalecerá. A mensagem deste livro é acima de tudo encorajadora. Assim, grandes trevas na Igreja hoje. Ela desconsidera as Escrituras, ela arrasta o nome do Deus Pai na lama, ela zomba da obra redentora da graça do Eterno Filho, a despreza e faz do pecado o princípio da vida. Mas a mentira sedutora não está no controle da situação. Por sua própria natureza, como decepção e imitação, ela não pode senão deixar brilhar a luz da verdade com um resplendor maior. Olhar para ensinos falsos torna o Evangelho ainda mais convincente, e examinar a mentira faz com que a verdade brilhe em toda a sua força, e com maior intensidade. Deus promete isto ao seu povo, ao justo: nasce luz nas trevas. Esse é o desafio para os cristãos que viverão e testemunharão na era de Aquário. Este é um programa de ação para o povo de Deus no começo do 3º milênio, o de se engajar em um ato de profundo entendimento sobre a natureza da verdade e da falsidade em nossos dias, e serem fiéis e amorosos adãos que encarnam obediência ao Deus da Escritura, o Criador e Redentor, e que pelo poder do Espírito celebram a presença do reino vindouro em famílias fiéis, vidas santas e um evangelismo perseverante, pois, nas palavras de Hipólito, aqueles que aprenderam os princípios fundamentais das heresias, são os que se levantarão firmes nas trevas. Eles serão capazes de advertir o pecador de seus maus caminhos. Eles serão como atalaias nos muros.
Eles manterão a chama do Evangelho queimando com fulgor em uma hora de grande apostasia, até que, na hora determinada por Deus, no encontro do Filho com as nações, a verdade resplandecerá por todo o planeta e todo o cosmos, na palavra final da Confissão Universal, em termos paternais, de fato patriarcais, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Venha o teu reino e assim cesse o desespero da terra sob a sombra de sua paz curativa. Levante bem